Olá, sejam bem-vindos à minha apresentação. Meu nome é Gabriel Passarinho e hoje eu vou apresentar o tema Criando Máquinas Virtuais na AWS. Esse tema faz parte do seminário da disciplina de Sistemas Operacionais do professor Carlos e o objetivo é mostrar como as máquinas virtuais funcionam dentro da plataforma AWS e por que elas são tão importantes na computação em nuvem. Para começar, eu vou explicar rapidamente o que é a AWS. A AWS, ou Amazon Web Services, é uma plataforma de computação em nuvem oferecida pela Amazon. Ela é uma das mais completas e utilizadas do mundo, oferecendo mais de 200 serviços diferentes. Entre eles, armazenamento, bancos de dados, redes, serviços de inteligência artificial, como Machine Learning, Deep Learning, Neural Network e também, claro, as máquinas virtuais. Agora, o que é a computação em nuvem? A computação em nuvem é o conceito central por trás da AWS. Basicamente, ela permite acessar recursos de computação, como servidores, bancos de dados e redes, tudo pela internet. Isso significa que, em vez de comprar e manter equipamentos físicos, as empresas podem alugar poder de processamento e armazenamento sob demanda. Essa abordagem ela oferece inovação mais rápida, escalabilidade e custos reduzidos. Ou seja, você tem um acesso a um data center completo sem precisar de um físico, podendo acessar tudo de qualquer lugar e a qualquer momento. O que é uma máquina virtual? Dentro da computação em nuvem, as máquinas virtuais, ou VMs, são o coração da operação. Elas funcionam como computadores virtuais que imitam o comportamento de uma máquina física. Cada VM tem seu próprio sistema operacional e aplicativos e pode ser criada, configurada e destruída rapidamente. Elas permitem que vários sistemas funcionem em um mesmo hardware de forma isolada e segura. Essas máquinas virtuais são criadas e controladas por um software chamado de hipervisor. Esse hipervisor ele faz basicamente uma ponte entre o hardware e as máquinas virtuais. Existem dois tipos principais de hipervisores: o tipo 1, o bare metal, que roda diretamente no hardware, como por exemplo o VMware, e eles são normalmente usados em servidores profissionais. Enquanto isso, o segundo tipo, o hosted, que roda normalmente sobre outro sistema operacional, como por exemplo o VirtualBox, são usados normalmente em computadores pessoais. Os benefícios das máquinas virtuais são o isolamento, a segurança, a economia de custos, a flexibilidade e a portabilidade. Agora, falando do serviço EC2 da AWS, que significa Elastic Compute Cloud, ele permite que você crie e gerencie servidores virtuais, definindo o sistema operacional, a capacidade de processamento, a memória e o armazenamento. Existem mais de 500 tipos de instâncias EC2. Cada uma delas é otimizada para um tipo de tarefa, algumas para alto desempenho de CPU, enquanto outras para grandes volumes de dados. Certo, mas como posso criar uma instância EC2 na AWS? Primeiro, você precisa ir no site da Amazon Web Services e você vai procurar aqui pela opção Criar Conta. Depois de você selecionar essa opção, você vai vir na tela aqui Cadastre-se na AWS e nela você vai colocar o seu e-mail, o nome da sua conta e então você vai verificar o seu e-mail. Feito isso, você vai ter criado a sua conta, você vai voltar no site da AWS e você vai procurar aqui na barra de pesquisas a opção EC2. Aqui embaixo em Serviços, você vai selecionar a opção EC2. Depois disso, você vai ser redirecionado para outra tela, onde nela você vai procurar no seu lado esquerdo da tela a palavra Instances. Nela, você vai perceber que tem duas instâncias aqui. Você seleciona a que está embaixo, a Instances somente. E depois disso, você vai ter que escolher a sua AMI. A AMI é basicamente o sistema operacional que você vai querer usar na sua instância EC2. Feito isso, depois de você selecionar a AMI que você quer, você vai perceber que a AWS vai te redirecionar para uma tela de pagamento e nela você vai ter vários tipos de métodos de pagamento. Uma delas é o Spot, que você pode aproveitar servidores ociosos da AWS com até 90% de desconto. O On Demand, que é o ideal para quem precisa de flexibilidade, pagando até pelo menos
o tempo de uso e o reserved, onde é mais econômico para quem usa o servidor constantemente. Na AWS, dois serviços trabalham lado a lado para manter as aplicações rápidas e disponíveis: o Elastic Load Balancing e o Autoscaling. O Elastic Load Balancing, ou ELB, é responsável por distribuir o tráfego de usuários entre várias instâncias EC2. Ele impede que um único servidor fique sobrecarregado e, se alguma instância falhar, o ELB redireciona o tráfego automaticamente para as outras que estão disponíveis. Já o Autoscaling é quem controla a quantidade de instâncias em funcionamento. Quando há muitos acessos, ele cria novas instâncias automaticamente e, quando o movimento cai, ele reduz a quantidade, economizando recursos e custos. Entre as vantagens estão a alta disponibilidade, já que o sistema continua ativo mesmo com falhas, a escalabilidade automática, que ajusta os recursos conforme a demanda, e a redução de custos, pois você paga apenas pelo que você usa. Mas também existem desvantagens. A configuração inicial do autoscaling pode ser um pouco mais complexa e, se você acabar fazendo algum erro, é capaz de ele criar muitas mais instâncias ou acabar removendo muitas instâncias. E o custo também pode aumentar em períodos de alto tráfego, se você não houver um bom controle de escalonamento. Em resumo, os dois eles podem garantir que as suas aplicações fiquem estáveis, escaláveis e resilientes, mesmo diante de variações de acessos. A AWS também fornece serviços de backup e replicação de servidores, os snapshots e as AMIs, ou Amazon Machine Images. Esses dois recursos ajudam a salvar o estado de uma instância EC2, ou seja, o sistema, as configurações e os dados, para que possamos restaurar ou criar novas máquinas idênticas sempre que for preciso. Um snapshot é como uma fotografia do disco de uma instância EC2, mais especificamente do volume EBS, que é onde ficam armazenados os dados e o sistema. Quando você cria uma snapshot, a AWS salva o conteúdo do disco naquele momento. E o melhor, os snapshots são incrementáveis, ou seja, depois do primeiro só são armazenadas as mudanças feitas desde o último backup. Isso economiza espaço e permite restaurar o volume exatamente como estava em um ponto anterior caso algo dê errado. Agora, a AMI, ou Amazon Machine Image, é uma imagem completa de uma máquina virtual. Ela não guarda apenas o disco como um snapshot, mas também as configurações do sistema, o sistema operacional e os aplicativos instalados. Na prática, uma AMI usa um ou mais snapshots para armazenar o conteúdo do servidor. Assim, você pode criar novas instâncias EC2 idênticas à original com apenas alguns cliques. Isso é ótimo para quem precisa reaplicar servidores rapidamente, escalar aplicações ou manter cópias de segurança completas. Em resumo, snapshots guardam o status dos discos, EBS, como backups de dados. AMIs guardam toda a máquina, usando snapshots internamente. Com esses dois recursos, a AWS oferece uma forma segura, rápida e eficiente de fazer backups, restaurar sistemas e reaplicar servidores. Agora, falando de ferramentas de automação, o AWS CloudFormation é um serviço que permite criar e gerenciar recursos na nuvem de forma automática e organizada, usando modelos de configuração. Em vez de criar manualmente cada instância, banco de dados ou rede pela interface da AWS, o CloudFormation permite que você defina tudo em um arquivo de código, chamado de template, normalmente em YAML ou JSON. Esse template descreve toda a infraestrutura necessária para o seu projeto: quais instâncias EC2 criar, quais volumes de EBS usar, regras de segurança, balanceadores de carga e entre outros. Depois disso, o CloudFormation monta automaticamente todos esses recursos, na ordem certa e de forma padronizada. O maior benefício é que isso traz automação, consistência e rapidez. Você consegue reaplicar ambientes inteiros, como desenvolvimento, teste e produção, com um único comando. Entre as vantagens estão economia de tempo, menos erros humanos e facilidade para versionar sua infraestrutura com um código. A principal desvantagem é que, para quem está começando, o uso de templates pode parecer técnico e exigir um certo aprendizado. Outra ferramenta de automação é o Terraform. Ele é uma ferramenta de infraestrutura como código, criada pela HashiCorp, que permite criar, configurar e gerenciar recursos de nuvem, como servidores, redes e bancos de dados, de forma automática. Ele funciona de forma muito parecida com o CloudFormation, mas com uma grande diferença, que ele é multiplataforma.
Isso significa que você pode usar o mesmo código para criar infraestrutura não só na AWS, mas também no Azure, no Google Cloud e outros provedores. No Terraform, toda a infraestrutura é escrita em arquivos de texto, escritos na linguagem HCL, HashiCorp Configuration Language, e esses arquivos dizem ao Terraform quais recursos devem ser criados, como devem se conectar e em que ordem. Entre as vantagens estão a automação completa da infraestrutura, consistência e reprodutividade, e suporte a múltiplos provedores de nuvem. Como desvantagem, ele exige conhecimento técnico e configuração inicial cuidadosa, além de depender de plugins e versões compatíveis. E em relação à segurança, a AWS recomenda algumas boas práticas. O uso de IAM para controlar o que cada usuário pode fazer, MFA, que é a autenticação em 2 etapas, criptografia de dados em serviços como S3 e RDS, e CloudWatch e CloudTrail para monitorar atividades e detectar problemas. Além disso, é sempre importante manter backups regulares e snapshots atualizados. Por fim, temos um pequeno espaço para a citação de direitos autorais e leis, que diz: esta apresentação foi produzida para fins educacionais, em conformidade com a Lei de Direitos Autorais e a Lei de Propriedade Industrial. As marcas AWS, EC2, VMware e VirtualBox pertencem às suas respectivas empresas e são citadas apenas com propósito informativo. E por fim, chegamos ao final dessa apresentação. Aqui temos nossos membros e suas funções. Espero que esse vídeo tenha sido educacional e bem informativo. Agradeço pela sua atenção.